Será que alguém bateu o CDI nos últimos 10 anos? Será que o Ibovespa, o índice de dividendos, o IDIV, o IFIX dos fundos imobiliários, ou o Small Caps, o índice das ações de crescimento, das pequenas ações de crescimento, será que algum desses bateu o CDI nos últimos 10 anos? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal Economarco. Fica comigo enquanto roda a vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Marco Aurélio, trazendo mais um vídeo para o canal Economarco, um canal criado com o objetivo de trazer muito conhecimento sobre finanças e investimentos, para que você possa aprender a investir e multiplicar o seu dinheiro. No tema do vídeo de hoje, iremos falar sobre os principais indicadores de desempenho do mercado financeiro, o índice Ibovespa, o índice de dividendos, que é medido pelo IDIV, o índice de fundos imobiliários medido através do IFIX e o índice das Small Caps, das ações de crescimento. Será que alguma dessas, no longo prazo, isso, olha aqui, presta bem atenção, para você investidor focado no longo prazo, será que algum desses indicadores bateram o CDI nos últimos 10 anos? E isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Você que é novo por aqui, já se inscreve no canal. Você que já passa aqui por aqui, sabe que o vídeo vai ser bom e ainda não se inscreveu no canal, já solta o dedo aqui e se inscreve nesse canal, tá? Ative o sininho para não perder as notificações, pois toda vez que postar novo vídeo aqui, você vai ser avisado, você vai ser comunicado pelo YouTube, tá bom? Então, sem mais delongas, e vamos então ao assunto do vídeo de hoje. Para você que busca a liberdade financeira, a principal lição a aprender ao longo dos anos é o foco em investimentos de longo prazo. Uma das lições de Warren Buffett, o lendário investidor americano de 92 anos, é que o investimento de sucesso ocorre quando se mantém uma visão de longo prazo, onde ele próprio acumulou grande parte da sua fortuna ao longo de décadas, investindo consistentemente e evitando movimentos baseados em tendências momentâneas. Então, foco no longo prazo. Uma das formas da gente verificar como cresceu a fortuna de Warren Buffett é através desse gráfico, que nos traz a evolução do patrimônio líquido de Warren Buffett. Ele conseguiu adquirir o seu primeiro $1 milhão com apenas 30 anos de idade, porém, o seu patrimônio cresceu muito pouco até os seus 55 anos de idade, comparado à quantidade de tempo em que ele investiu. Mas, após os 55 anos de idade, a sua fortuna, o seu patrimônio líquido cresceu exponencialmente, né? Então, ele conseguiu atingir então o seu primeiro $1 bilhão, né? E daí então chegou aos seus 86,6 bilhão de dólares em pouco tempo, comparado a todo o tempo que ele investiu, proporcionalmente comparado a todo o tempo em que ele investiu ao longo da sua vida. A jornada do investidor, ela funciona da seguinte maneira: ele primeiro começa a alocar recursos para montar sua reserva de emergência, em seguida começa a entender melhor sobre os investimentos, fazendo aportes em renda fixa, títulos públicos, LCIs, LCAs, e começa então a aumentar o seu apetite por risco, investindo em títulos de maior prazo, conhecendo os fundos imobiliários, buscando renda passiva, a sua liberdade financeira através da aquisição de fundos imobiliários, pensando em renda passiva e também em ações perenes, ações de empresas de grande perenidade e boas pagadoras de dividendos. E ao longo do tempo, ao longo dessa jornada, começa a haver um dilema, né? Dentre esses ativos, dentre essas classes de ativos em que ele vai colocando na sua carteira de investimentos para poder fazer a diversificação, vem a seguinte pergunta: qual o percentual ideal em que eu devo colocar na minha carteira
para poder ter o menor risco possível sem perder muita rentabilidade. Dessa forma, eu montei esse vídeo de hoje, baseado principalmente em um estudo da Economática, onde ela traz o desempenho ao longo dos últimos 10 anos dos principais índices de referência do mercado financeiro. Quanto que rendeu o Ibovespa, quanto que rendeu o IDIV, que é o principal índice de referência das ações, das principais ações pagadoras de dividendos, quanto que rendeu o IFIX, o índice de desempenho dos fundos imobiliários, e quanto que rendeu o Small Cap, tá? Que é o índice de referência das ações de crescimento, ações de menores valores que estão em um crescimento maior, ações que possuem um range de crescimento maior comparado a empresas maiores, comparado a ações de maiores patrimônio. E quem você acha que bateu o CDI? Diz para mim aqui nos comentários, antes de ver o resultado desse estudo, quem será que bateu o CDI? Será que algum desses índices batem o CDI no longo prazo? O que você acha? Põe aqui para mim nos comentários. Bom, neste gráfico aqui, portanto, temos então o estudo consolidado da empresa Economática. Ela pegou um período de 10 anos, né? Um período acumulado de 10 anos, no intervalo do ano de 2013 a 2022, e analisou qual foi o retorno desses principais índices em relação ao CDI, o índice de medição de desempenho da carteira de renda fixa, uma carteira focada em renda fixa. Então temos aqui a linha vermelha indicando qual foi o retorno acumulado do CDI nos últimos 10 anos, nesse período de 10 anos, de 2013 a 2022, foi de 131,1%, e realmente no longo prazo, ou menos nesse período em que foi analisado, nenhum desses índices citados, IDIV, Ibovespa, IFIX e o índice de Small Caps, bateram o CDI. O IDIV foi de 101,2%, o IFIX foi de 82,3%, o Ibovespa teve um retorno acumulado de 80%, e o índice das ações Small Caps teve um retorno de 30,1%. Ou seja, nesse período acumulado, ninguém bate o CDI. Bom, mas devemos pensar da seguinte maneira: esses retornos são retornos médios, são retornos acumulados de um período de 10 anos, de uma carteira baseada numa cesta, tá? Em uma cesta previamente definida, no caso o Ibovespa, no caso o IFIX, no caso das ações Small Caps. Não quer dizer que às vezes necessariamente representa os ativos que você tem na sua carteira, certo? Você tem poder de decisão de escolher quais ativos você vai colocar na sua carteira. Não quer dizer necessariamente que você vai ter o mesmo retorno desses índices. Dependendo da sua decisão, você pode bater esses índices e até, às vezes, superar o CDI. Dessa forma, considerando esses retornos médios, que foi o que aconteceu ao longo do prazo, eu montei uma planilha para avaliar qual seria o percentual que a gente deveria colocar na carteira de cada um desse tipo de classe de ativos, de cada um dessas classes, para obter o retorno médio esperado de uma carteira baseada tendo renda fixa, tendo ações de crescimento e de pagamento de dividendos, fundos imobiliários e alguma coisa ali de Small Cap, ações pensando em crescimento e um maior crescimento no menor prazo. Bom, vou estar compartilhando essa planilha com vocês
Vou estar deixando também essa planilha aqui no link da descrição do vídeo para que você depois possa acessá-la e fazer as suas análises também. Então vamos lá. E dessa forma eu peguei aqui então o estudo do retorno acumulado dos principais índices do mercado financeiro nos 10 anos, sendo o período de 2013 a 2022, onde obteve-se 131,1% no CDI, 101,2% no IDIV, 82,3% no IFIX, o Ibovespa 80% e o índice de Small Caps 30,1%. O CDI com retorno acumulado de 131,1% nos 10 anos nos dá um retorno ao ano de 8,74%. O IDIV com 101,2% nos 10 anos nos dá um retorno anual de 7,2%. O IFIX com 82,3%, 6,2% ao ano. O Ibovespa com 80% nos dá um retorno médio de 6,1% ao ano. E o índice de Small Caps com 30,1%, 2,7% ao ano. Dessa forma, com cada um desses retornos ao ano, podemos verificar aqui, podemos simular qual seria o percentual que eu deveria ter na minha carteira para que tivesse um retorno aí esperado, um retorno médio esperado do meu portfólio distribuído em diversas classes de ativos. Então eu peguei aqui a renda fixa, que tem aqui o CDI pagando 8,74% ao ano, ações de dividendos, que temos aqui o IDIV pagando 13,3% ao ano, onde eu fiz a seguinte ponderação, tá? Nós temos aqui o IDIV pagando 7,2% ao ano, porém o Ibovespa 6,1% ao ano. Eu considerei a soma dos dois, pois temos aí o pagamento de dividendos e também a valorização de capital dessas ações. Então consideramos aqui ações de dividendos, não somente os dividendos pagos, mas também a valorização de capital dessas empresas. Então, somando os dois, temos 13,3% ao ano. Os fundos imobiliários pagando 6,2% ao ano e as ações de crescimento pagando 2,7% ao ano através do índice de Small Caps, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Fica aberto aqui para você determinar, para a gente determinar aqui qual percentual devo ter na minha carteira de renda fixa. Bom, supondo aqui que eu determine que minha carteira tenha 35% de renda fixa, 45% em ações pagadoras de dividendos, 20% em fundos imobiliários e 0% em ações de small caps, né? Totalizando 100%. Qual será o meu retorno médio esperado da minha carteira? Estima-se então, através desse estudo, através desse retorno medido nos últimos 10 anos, eu teria um retorno médio na minha carteira de 10,3%, nos dando aí, portanto, 0,82%. Aí, dessa forma, você pode brincar. Eu quero ter 50% em renda fixa, eu tenho mais aversão ao risco, portanto, não quero investir tanto em ações, mesmo que seja de dividendos. Então, quero ter aí somente 15%, mas eu quero ter um pouquinho mais de fundos imobiliários, porque eu gosto de imóveis e sei que paga renda passiva
e mesmo que um pouco avesso ao risco, eu prefiro ter mais fundos imobiliários do que ações. Eu vou ter 30% em fundos imobiliários. E o que sobrar aqui para poder chegar nos 100%, mais 5% de investimento ou um pouquinho de especulação, como você quiser chamar, em small caps, tá? Totalizando 100%. O que vai me dar minha carteira através dessa decisão? 8,4% é o que eu posso aí esperar, é o que eu posso imaginar através desse tipo de estrutura. 8,4% ao ano com 0,67% ao mês. Tá? Então veja que o principal impacto aqui na tua carteira será as ações de dividendos. Por quê? Porque a gente está considerando não somente os dividendos que nos deu aí de forma consistente nos 10 anos, 6% ao ano. Porém, nunca devemos esquecer que temos a valorização de capital dessas ações, impactando aí no retorno esperado. Bom, e dessa forma, pessoal, o que você vai ter com isso? Principalmente você que está começando a investir, você vai ter um ponto de partida para fazer a alocação estrutural da sua carteira. Como partir aí? Qual a estrutura que você deve partir para poder imaginar um retorno esperado no teu portfólio, da tua carteira, né? Quanto alocar, qual percentual alocar em cada classe de ativos e verificar aí ao longo dos anos o que ela vai te retornar. E sempre lembrando, obviamente, né, que retorno passado não garante retorno futuro, mas é uma forma de você se planejar ao longo do tempo, ao longo da sua jornada de investimentos, pois bons ativos consistentes no longo prazo, tendem a repetir o teu desempenho. Então, dessa forma, você pode aí ter um ponto de partida. Utilizando essa ferramenta, você tem um ponto de partida para fazer a alocação estrutural da sua carteira. O que eu vou fazer? Eu vou deixar, novamente, vou estar deixando o link para você baixar essa planilha, para você baixar essa ferramenta na descrição desse vídeo e fazer então as suas análises, fazer suas simulações e verificar ou até mesmo comparar com o que a tua carteira vem entregando ao longo do prazo. Ok? E esse, portanto, foi o nosso tema do vídeo de hoje. Como alocar estruturalmente as diversas classes de ativos que você tem na sua carteira para ter a melhor rentabilidade possível. E claro, sem abrir mão da segurança, tendo um retorno esperado e buscando sempre estar próximo do CDI ou até mesmo superá-lo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o teu comentário, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante para que esse canal cresça e cada vez mais a gente possa melhorar os conteúdos postados aqui no canal Economarco.